Jesus está ali curando, libertando, salvando. E alguns dos discípulos que acompanhavam Jesus vai dizer: olha, a sua família, seus irmãos e sua mãe estão ali fora te chamando. A resposta de Jesus é essa no verso 20: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é aqueles que obedecem na palavra de Deus. Se você é da família de Deus, Deus está dizendo: é só seguir o meu alvo, é só fazer a minha vontade. Paulo fala a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a família de Deus é baluarte da verdade, que a família de Deus está estruturada. Jesus começou a ministrar no meu coração sobre a importância de ser filho, sobre a importância da exortação de Deus na minha e na sua vida. É um perigo quando Deus já não corrige mais a gente. É um perigo quando Deus já não fala mais através da palavra, ou usa profeta, ou usa alguém para falar conosco. Vivemos num tempo de rebeldia, vivemos num tempo onde pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus, a não ser que amasse o ego. Mas Jesus começou a ministrar forte no meu coração, porque as provas revelam o amor do Pai. Meu Deus do céu, as provas revelam o amor do Pai. E o Senhor começou a falar comigo: filha, saber não significa ter. Saber não significa ter. Eu posso saber de muitas coisas, agora ter a presença é diferente. Eu posso até ser iletrada, mas se não tem a presença é diferente. Saber é diferente de conhecer. É Deus dizendo: a terra pode te conhecer, mas é o céu que tem que saber quem tu és. É o céu. Aleluia! Aleluia! O Senhor nos dá aflições, irmãos, para nos desenvolver. Agora vamos lá, quem gosta de aflição? Só crescemos e se desenvolvemos nas aflições. Não tem outro caminho de conhecer a vontade dele. Não tem outro caminho de receber a porção dobrada dele. As aflições revelam o nível de intimidade que você tem. Sabe o que esse escritor das cartas Hebreus escreve? Num período aproximadamente do ano 70, onde os irmãos estavam retrocedendo. Estava um período de perseguição, estava um período de escassez. Eles não tinham mais liberdade nas suas próprias casas. Capítulo 11 você vai ver que eles perdiam as suas casas. Não tinha liberdade. O irmão falou sobre liberdade. Nós vivemos num país laico, num país livre, onde podemos viver o cristianismo com liberdade. E alguns países não podem. Esses irmãos aqui, hebreus, eles estavam sendo perseguidos de uma forma tão terrível que eles não poderiam nem ter casa própria. Eles tinham que abandonar e fugir pela sua própria vida, escapando pela própria vida. Eles tinham uma perseguição tão acirrada que alguns deles estavam dizendo: é melhor voltar, porque quando eu não era crente eu não sofria tanto. É melhor eu voltar, porque está difícil no meio desse povo. É melhor recorrer para trás, porque lá o povo abraça, lá o povo cuida, lá o povo ama. Aqui está difícil de continuar. O povo estava recuando. O escritor dos Hebreus escreve essa carta trazendo primeiramente a supremacia, a soberania, a grandeza do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? O que trouxe você para adorar nessa noite é um Deus que conhece pensamento, revela a sua vontade, a sua suficiência, a sua grandeza, a sua fidelidade. Ele é fidedigno de toda confiança. Aleluia! Ele começa falando sobre a grandeza de Deus. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que o profeta, ele é maior do que os apóstolos, ele é maior do que os mártires, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Melquisedeque, ele é maior, ele é grande. O Deus que você adora é um Deus suficiente. Capítulo 1 ele vai revelar a supremacia, a suficiência de Cristo. E vai dizer que o Filho é exaltado mais que os anjos. Capítulo 2 ele revela com os cultos. Ele vai dizer assim: o relaxo que vocês estão tendo com o culto. Capítulo 2 você vai ver que o povo estava relaxado com o culto. Capítulo 2 o povo não tinha mais compromisso
isso com as coisas de Deus. Por quê? Porque eles estavam dizendo, Jesus está demorando tanto a voltar, Jesus está demorando tanto, que para que culto todo dia? Para que estar todo dia na igreja? Capítulo 2, abre a tua Bíblia e lê aí. No capítulo 2, o escritor de Hebreus já corrigiu o povo para não ficar relaxado com a obra, porque ninguém sabe o momento que a igreja vai subir. É iminente, irmão. Iminente, pode ser a qualquer momento. É no culto como esse que nós podemos terminar na glória. A glória está altíssimo. O escritor de Hebreus vai falar para eles, cuidado com nada a ver. É isso que ele está dizendo. Para que tanta responsabilidade? Para que todo dia está na igreja? Nem os líderes estão vindo. Eles estavam assim. Quer dizer, se ele faz, eu faço. Esse é o problema atual. Porque uns não querem levar a sério, outros também não querem levar. Porque uns estão de qualquer maneira, outros também querem para de analisar a vida dos outros e começa a analisar a tua vida. Ei, eu tenho algo comigo. Todo mundo pode fazer menos eu. Todo mundo pode fazer menos eu. Eu não estou nem aí para quem está fofocando, caluniando, perseguindo, mentindo, roubando negócio. Eu não fazer. Coloca no seu coração e o céu te espera. O céu te espera. Ô, glória! Quando começarmos a pensarmos assim, a nossa vida vai mudar. O pensamento vai mudar. Oh, meu Deus do céu. Aleluia! Vamos mudar, irmãos, de direção. Vamos mudar a forma de viver. Precisamos entender. Eu não posso mudar o irmão, mas eu posso mudar a minha Aline. Eu não posso mudar o irmão, mas eu posso mudar a mim. Começamos a pensar assim e nós chegaremos ao alvo. Aleluia! Capítulo 3. O perigo da incredulidade. Capítulo 4. Descanso dos crentes. Alguns crentes estavam tão acostumados a descansar que eles já não tinham mais compromisso com o céu. Então no capítulo 4 eles estavam dizendo, para que não é tanto compromisso, né? Há tanta coisa, vamos descansar. Aí o escritor dos Hebreus vai trazer na mente dos crentes, sabe o quê? O descanso da igreja não é aqui na terra. O descanso da igreja não é aqui na terra. O descanso é no céu. Ele é o sábado, ele é o descanso. Capítulo 5 até o capítulo 10 ele vai falar sobre a aliança, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a aliança fiel e verdadeira, sobre a nova aliança perfeita que é Jesus Cristo. Esses irmãos recuavam, voltavam atrás. Eles precisavam de autodisciplina. Autodisciplina, irmãos, é você entender que como Enoque, no verso 6 do capítulo 11, andou no meio de um povo improvável, andou no meio de um povo que vivia no pecado, que não queria relacionamento, que não queria compromisso com Deus. Mas enquanto o povo andava de qualquer jeito, Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque caminhava com Deus. Enoque fazia a vontade de Deus. Agradou tanto a Deus a vida de Enoque que o Senhor falou, esse é diferente demais. Esse eu vou raptar e vou levar. Esse é Senhor. O escritor de Hebreus diz que foram homens que venceram através da fé, que a terra não foi digna de receber esses homens. Qual é o testemunho que você quer deixar na terra? Qual é o testemunho que você quer que fale no seu velório? Morreu, mas era fofoqueira da igreja. Morreu, mas era contendeira. Morreu, mas estava reclamado. Morreu, mas Deus do céu. A igreja não vai ter paz. Qual é o testemunho que nós queremos que falamos de nós após a morte? Jesus. Capítulo 5 até o capítulo 10 ele vai falar dessa nova aliança. Aí agora no capítulo 11 em diante ele vai falar agora sobre a fé, sobre prosseguir crendo, oh meu Deus, sobre posicionar crendo. Nós não somos do que retrocede. É isso que ele fala no capítulo 10, no finalzinho, se eu não me engano é o verso 39. Ele vai dizer, nós não somos dos que retrocede. Entretanto, não voltamos para a perdição, não regredimos para trás, prosseguimos para frente, porque quem crê é salvo, e quem é salvo segue avante. Quem é salvo segue avante. Não tem ninguém que vai te parar, meu irmão. Não tem ninguém que vai pedir propósito de Deus na tua vida. Entenda isso. Hoje Jesus falou comigo, minha filha. Quem não tem história comigo, tenta apagar quem tem história comigo, mas ninguém apaga
perdição. Nós não voltamos atrás, irmãos. Nós temos resiliência para passar por lutas, aflições e voltar à forma original. Recebe resiliência para passar por vento, para passar por luta, para passar por prova e continuar na forma original. É muito crente se tornando cópia, é muito crente se tornando imitadores de outro, porque perdeu a sua originalidade. Ô, glória, fala a Deus. Não podemos perder a nossa originalidade, não podemos esquecer quem nós somos. Aí o escritor vai começar agora a dar exemplos e vai trazer a galeria dos heróis da fé. Homens que não foram perfeitos, mulheres que não foram perfeitas, foram imperfeitos, pecaram, erraram. Sara antecipa a promessa. A promessa é que dele de Abraão ele faria, Jesus faria deles pai das nações, faria deles uma geração. Mas ela tem pressa e ela faz o que? Introduz Agar na cama de Abraão. Deu pressa a promessa. Talvez seja o teu caso, apressando a promessa de Deus porque está achando que está demorando. Mas se esperar um pouquinho, vai cumprir no tempo certo de Deus. É o tempo determinado e preparado para Ele. Nós falamos sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. A gente fala assim, é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. O tempo Kairos é o tempo preparado para você receber a promessa. Sabe o que significa? Quando Deus fala que é o tempo Kairos, Deus está dizendo, agora você está preparado para receber o que eu preparei. Agora você está no ponto, depois das aflições, de eu te entregar aquilo que eu já falei. Deus não dá nada para quem está despreparado. Pega isso e tenta. Deus só entrega, missionário ali, quando está preparado. Se te der fora do tempo, você se perde. Se te der fora do tempo, você volta atrás. Se te der fora do tempo, você recua. Tem preparação de Deus aqui nesta noite. Tem preparação de Deus. Ele vai vir trazendo de Gênesis aos mártires cristãos. Ele vai trazer a mente daquele povo, a identidade deles. Ele vai dizer para eles, olha, lembra quando vocês se converteram? Abre aí, capítulo 11. Lembra quando vocês se converteram? Lembra como foi? Lembra, sabe o que é lembrar? Lembrar é trazer a mente. Lembrar é trazer esperança no coração. Lembrar é renovar as forças. Lembra aí quando você conheceu Jesus? Lembra? O irmão aqui recebeu a oração de 39 anos de caminhada. Começa a lembrar aí como você era. Lembra aí quando você levantou a mão e disse, Jesus, tu és o meu suficiente Salvador. Lembra da tua mente, o tempo de caminhada que você tem com Ele. Não menospreze a caminhada que Deus te deu. Não menospreze aquilo que Deus tem feito. Tem crente, irmão, que vai passar só de uma cadeira para outra. Tem crente que só vai mudar de banco dentro da igreja. Mas tem crente que tem a promessa que Deus vai fazer coisas grandes. Cadê quem acredita que Deus é Deus de coisas grandes? Rejeitar a verdade, irmãos, é se afastar de Deus com a intenção de viver no pecado. Aleluia. Rejeitar a verdade é se afastar de Deus com a intenção de viver no pecado. Todo aquele que rejeita a verdade, se você ler o verso 26 do capítulo 10, está dizendo, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. É uma consciência no pecado que acha que vai ser salvo. Eu vou te dizer algo, ninguém te afasta de Jesus. Ninguém te tira da presença dele. Ninguém tem poder de desviar crente nenhum. Ninguém. Eu falei isso à tarde com meu esposo. Ninguém consegue afastar ninguém de Jesus. Missionária, como assim? Abre aí. Nós estamos no capítulo 12. Agora você lê o verso 15. Lê o verso 15 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Sabe o que está dizendo? Presta bem atenção. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Vigiai para que ninguém se exclua. Não está dizendo vigiai para que ninguém te exclua. Vigiai para que alguém te persiga e você desanima. Não. Está dizendo vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote nos vossos corações e que cause confusão, contaminando a muitos. Presta atenção. Raiz de amargura. Não pensa
de amargura é viver no pecado consciente e dizendo que vai ser salvo. É ter consciência daquilo que comete e mesmo assim dizer que Deus está aprovando. Oh, meu Deus do céu, essa raiz de mágoa venenosa, ela brota no coração e ela contamina muitos. Está dizendo, uma mente cauterizada já perdeu o temor de Deus. Uma mente cauterizada já não entende mais o propósito. Uma mente cauterizada, ela contamina outros. Além de pecar, ainda influencia outros a pecar. É Deus dizendo, cuidado com as raízes venenosas. Se apertar da glória, para ninguém pensar que é casa contigo, da glória. Se você é da família de Deus, é Deus dizendo, os meus filhos eu disciplino, os meus filhos eu exorto, os meus filhos eu corrijo. O escritor escreve aos Hebreus com o propósito de encorajar, exortar, direcionar, influenciar, corrigir e educar e depois fortalecer. É Deus dizendo, estou trazendo fortalecimento, estou trazendo fortalecimento, estou trazendo direcionamento, estou trazendo direção para viver o propósito. E esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí a gente pensa assim, eu quero viver em paz, mas aquela irmã não gosta de mim. Eu quero viver em santificação, mas eu falo com a irmã e ela não me responde. Aprenda isso. A paz que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: a irmã pode ter algo contra mim, um exemplo, tá vendo? Pode ter algo contra mim, eu não posso ter algo contra você. Penina pode ter algo contra Ana não pode ter algo contra a Penina. É Deus dizendo, continua com a sua identidade, que eu te dou paz, que eu te dou graça, que eu te dou força. Continua. As aflições vêm para forjar. Aí vamos lá, capítulo 12, eu não vou te fadigar. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Ele está dizendo, vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Que testemunha é essa? Essas testemunhas estão nos céus. Foram aqueles que passaram pela galeria da fé, venceu, rompeu o pecado, veio a glória. Está dizendo, os mártires, daqueles que morreram por amor à verdade, estão olhando para vocês, estão incentivando vocês. É uma nuvem de testemunhas. Meu Deus! Aleluia! Morreu homens e mulheres anônimos que não tem um nome na Bíblia, mas foram muitos que morreram. Então essa nuvem de testemunhas, oh Jesus, que está rodeando, ele está dizendo, Moisés está te olhando, Abraão está te olhando, Paulo está te olhando, Pedro está te olhando, oh meu Deus do céu, Timóteo está te olhando, Filemão está te olhando, aqueles que venceram, aqueles que suportaram as aflições e venceram sem negar o nome do Senhor. Desembaraçamos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos na perseverança a corrida que nos está proposta. Pedro escreve no capítulo 1, versículo 12, que os anjos estão no alto, no céu, bem assim, ó. Eles estão olhando para baixo e estão ansiosos para ver a sua perseverança. Você está caminhando todo dia na fé e eles estão lá. Caminha, Jeremias. Oh, meu Deus do céu, caminha, Aline. Oh, meu Deus do céu, caminha. Caminha, os anjos estão torcendo pela sua perseverança. A nossa perseverança está fazendo o céu se movimentar. A nossa perseverança está fazendo o céu se movimentar. O céu está agindo enquanto você caminha. O céu está agindo enquanto você continua. O céu está agindo enquanto você se autodisciplina. Sabe o que é auto-se disciplinar? É continuar
geração de incrédulos. Esses irmãos estavam retrocedendo e ficando incrédulos. Sabe o que ele estava dizendo? O que muitos hoje estão dizendo. Não está valendo a pena caminhar, não. Está muito difícil, é melhor voltar. Eu acho que Jesus nem me vê, nem fala comigo. Estou assim há tantos anos, estou assim há tanto tempo na igreja, nada muda. Olha aí, o irmão já recebeu. Olha a vida daquela irmã que chegou agora, como já mudou. Olha lá, como é que está, como é que Deus está falando. Não, é melhor parar. Jesus estava andando eu te dizer: perseverança, minha filha, perseverança, meu filho, autodisciplina é o seu corpo não suportar, mas você tem a capacidade de permanecer motivado, independente, pressionado, independentemente de como está o seu físico, e você continua, porque a mente está curada, a mente está liberta. É Deus dizendo: eu estou te disciplinando, eu estou te dando autodisciplina para não parar, porque das lutas. É intencionalmente buscar o melhor para você. É intencionalmente você continuar. É intencionalmente você dizer: está difícil, mas eu vou perseverar. Está muito machucando, mas eu vou continuar. Parece que não tem jeito, mas eu vou continuar. Nenhuma distração vai ter chance de me tirar do foco. É decisão, irmãos. Tem decisão que você não pode mudar. Te provo isso. Ele vai falar que Esaú, aí, verso 16, capítulo 12, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabes, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão. Apesar de buscar, apesar de ficar desesperadamente, não teve mais como revogar a decisão tomada. A decisão é hoje, irmãos. É hoje que se toma a decisão. É hoje que se decide viver os planos de Deus. Muitos dizem que Deus não rejeita, rejeita. E além de rejeitar, mata também. Muitos dizem que Deus não toca, toca. A maioria dos crentes atualmente doentes, não todos, não vamos generalizar, mas só porque relaxadamente estão tocando na obra de Deus. Relaxadamente estão tocando no povo de Deus. Aqueles que perseguem, caluniam, defamam, degridem imagem, mata, paga alguém para defamar a outro. Tem pessoas que são capazes de fazer essas coisas. E Deus está permitindo o toque do dedo dele, porque se formou uma massa, não suporta. Ele é Deus de justiça. Não adianta. A decisão é agora. Aí é tempo de decidir certo. Quando Esaú resolveu ver que o que ele fez foi errado, foi tarde. Isso é sério, eu fiquei com isso na minha mente. Meu Deus, tem pessoas que só valorizam quando perde, quando sofre a consequência das suas atitudes. Tem pessoas que não valorizam quando tem na mão. Teve mulheres e homens de Deus que Deus fez uma chamada poderosa, que Deus usou poderosamente, mas não é como começa, é como termina. Como começa, todo mundo começa bem. Agora quando termina, é Deus que vai dizer. Não é como começa, é como vai terminar. Não é como está, é como Deus vai fazer. Que nós venhamos analisar, porque tudo que eu faço tem uma consequência. Aí ele vai dizer para aqueles irmãos que estavam desanimando e recuando, voltando atrás, para que eles olhassem fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que fora proposto suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque sabia do gozo que ele receberia depois da cruz. Porque depois da aflição tem a recompensa. Porque depois da luta tem a vitória. Deus dizendo: a aflição não vai te parar, a aflição não vai te matar. Nessa corrida que você está, exige resistência. Presta atenção, irmãos. Nessa corrida é com resistência que nós vamos vencer.
Então vamos lá. Se nós estamos numa corrida que é com resistência que nós vamos vencer, por que nós confundimos a luta e achamos que a guerra é contra o irmão? Se a própria Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, versículo 12. Aqui o autor está dizendo: olhai fixamente para o autor e consumador da vossa fé, olhai para Jesus, porque no júbilo Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Reflita profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra a sua própria pessoa, para que vos afadigueis, tampouco desanimeis. Você está sem falta de fé? Começa a ver o sofrimento de Jesus. Você está desanimado? Começa a ver o que ele suportou para que você tenha a alegria da vida eterna. Está desanimado? Veja a vergonha que ele passou nu naquela cruz, enquanto zombavam, cuspiram nele, o corpo ensanguentado numa cruz exposta para que todos vejam. Ele passou a vergonha e suportou. A gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer ser caluniado, a gente não quer passar por aflição. A autoestima está tão alta que não tem autodisciplina nenhuma em si. A humilhação vai fazer parte. Jesus falou comigo no final do ano passado: eu vou te pisar esse ano, eu vou te amassar, porque eu vou te entregar algo maior. Eu vou te botar na fornalha e vou aumentar 7 vezes mais. Isso é para crente menininho que fica dizendo que Jesus não aperta para ninguém. Quer mudar o nível? Aceite a correção do Pai. Aleluia! Quer ver Ele te usar poderosamente? Aceita as aflições. Tem dia que eu não consigo dormir, choro até quase a hora de levantar para trabalhar. Mas eu choro assim: eu quero mais, Jesus, eu quero mais. Eu quero mais, Jesus, eu quero mais. Eu quero mais, eu suporto, Jesus, eu suporto, eu quero mais. Eu quero dar trabalho pro diabo, eu quero dar trabalho pro inferno. Ah, não adianta ser conhecido na terra e desconhecido no céu. Pode amassar, pode apertar, pode perseguir, porque mais um som vai sair, mais óleo vai ser derramado. Essa graça de Deus vai suportar. A guerra contra o pecado ainda não tem se resistido até o extremo. Sabe o que é guerra? É agonia, é aflição, é estar agoniando. Tem dia que você vai pro culto agoniando, tem dia que você vai pro culto gritando por dentro, agoniando. Tá na guerra, tá lutando contra a sua carne, tá lutando contra você mesmo. Eu não vou ficar em casa, a minha vontade é de não ir mais, mas eu vou. A minha vontade é de não cantar mais, de não liderar mais, de não pregar mais, de não dar frente, mas eu vou. Eu estou agoniando, eu estou em guerra, mas eu vou. Na luta contra o pecado ainda não tem resistido. Resistência, suportar até sangrar. Oh, glória! É sangrar, varão. É pregar resistência para alguém. Seu filho chegar em casa e mostrar uma tatuagem gigante do braço que fez. É sangrar, é pregar para um povo que está te caluniando, te perseguindo, te massacrando, e ouvir da boca do teu filho: nunca mais eu boto o pé na igreja. Fala, ainda que eu sou. É sangrar e eu virar e falar: eu não mudo a minha essência, eu não mudo o meu posicionamento, eu vou até o fim. Chorando, mas eu vou. Chorando, mas eu vou. Se arrastando, mas eu vou. É Deus dando força para alguém que vai prosseguir. Vai prosseguir, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Oh, aleluia! Estás esquecendo da palavra de encorajamento? Meu filho, Jesus, irmãos, pensa aqui. Não desprezei a disciplina. Como que Deus disciplina a gente? É com aflição. Oh, meu Deus. Você não vai conseguir chegar se você não crescer através das aflições. Deus é poderoso. As aflições, ela te impulsiona. Eu falei para Jeremias hoje à tarde, eu falei: Deus me deu uma palavra tão forte. E falou comigo assim: sabe por que essa cidade está ficando pequena para você? Sabe por que você está se sentindo pressionada, sendo empurrada para fora? Eu estou usando a cada um como uma máquina de catapultar.
A máquina de catapultar é uma arma preparada na antiguidade para lançar objetos pesados ao alvo. Você não está entendendo. Você não pegou ainda. Essa aflição está te impulsionando para o alvo, para o propósito que Deus tem contigo. Não murmura, não reclama. Deus está apertando. É porque Ele quer que você se movimenta. Ele quer que você saia do lugar. Ele quer que você caminhe. E parada você não vai conseguir nada. Mas cuidado com as suas alianças. Alianças erradas podem te impedir do propósito. Aminadab aconselhou Aminon a tomar posse daquilo que não era dele, a abusar da sua irmã e cometer incesto. Há conselhos malignos, há conselhos demoníacos que diz assim: vai lá, faz, não tem nada a ver, seu pai, sua mãe não vai nem saber, vai lá, pode andar. É Deus dizendo: sai das amizades que foi colocada pelo inferno para impedir o propósito de Deus na sua vida. Se afasta daqueles que não têm compromisso com o reino, se afasta daqueles que não têm compromisso com você. Tem amizades que vêm somente para destruir o propósito. Amã tinha Zeres, a sua esposa, pior do que ele, mais endemoniada que ele, que o conselho para ela foi, quando ele chegou insatisfeito por não ver Mardoqueu se dobrar: faz uma forca de 22 metros e enforca ele. Vocês já pararam para analisar o mistério daquela forca de 22 metros para matar uma pessoa de aproximadamente 1,70 m por aí, 1,65 m, 1,80 m no máximo? Para que 22 metros de altura? Porque Amã queria expor Mardoqueu a vergonha. Queria expor Mardoqueu a vergonha. 22 metros de altura, de uma distância muito longe, veria Mardoqueu pendurado, veria aquele homem morto. Esse é o problema atual. É muito crente querendo expor o outro à vergonha e preparando a sua própria forca. Não queira expor ninguém ao ridículo, porque aquilo que nós plantarmos nós iremos colher. Não toque em quem está desconcertado, porque aquele que toca até naquele desconcertado vai sofrer a consequência da sua ação. É Deus dizendo para mim e para você: deixa Deus, ó Deus de justiça, horrenda coisa caiu na mão de Deus virado, horrenda coisa caiu na mão de Deus. Na mão do homem Deus tira, na mão de Satanás Deus tira. Cai na mão de Deus que eu quero ver quem te tira. Cai na mão do pecado que eu quero ver quem te arranca dele. Se coloca de pé.